A Bíblia fala de anjos, mas quase ninguém percebe que nem todos têm o mesmo nível de poder. Alguns apenas servem, outros guardam o sagrado, e apenas um comanda batalhas no céu. Neste vídeo, você vai conhecer o ranking bíblico dos anjos, do mais fraco ao mais poderoso, usando somente o que está escrito nas Escrituras. Sem achismo, sem tradição humana, apenas Bíblia. Quinto lugar, os anjos servidores, os mais comuns. No último lugar do ranking estão os anjos mais numerosos da Bíblia. Eles são chamados de espíritos ministradores. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Esses anjos aparecem protegendo pessoas, guiando caminhos, livrando do perigo e executando ordens diretas de Deus. Mas existe algo muito importante que a Bíblia deixa claro. Eles não comandam, eles não governam, eles não decidem. O poder deles não está na autoridade, está na obediência. Eles são enviados, eles cumprem, e depois se retiram. Eles servem fielmente, mas não lideram. Mas acima dos anjos servidores, existe um anjo que não aparece em situações comuns. Sempre que ele surge, algo grande está prestes a acontecer. Quarto lugar, Gabriel, o mensageiro. Entre os anjos apresentados na Bíblia, existe um que não aparece em situações comuns. Ele surge quando Deus precisa revelar algo que estava oculto ao homem. O nome dele é Gabriel. Em Daniel, ele explica visões que o próprio profeta não conseguia compreender. Séculos depois, ele aparece anunciando o nascimento de João Batista. E logo depois, anunciando o nascimento de Jesus. Sempre que Gabriel fala, o plano de Deus avança de forma decisiva. Mas a própria Escritura estabelece um limite claro. Gabriel não lidera batalhas. Gabriel não comanda exércitos. Gabriel não governa outros anjos. Seu poder não está na força. Está na mensagem que carrega. Ele não empunha a espada. Ele entrega a revelação. Terceiro lugar, os querubins, os guardiões da glória. Subindo ainda mais no ranking, a Bíblia apresenta seres que não são enviados para falar com o homem. Eles são colocados para guardar o que é santo. Logo após a queda, são posicionados para proteger a entrada do Éden. Mais tarde, aparecem sobre a Arca da Aliança, e nas visões mais profundas, sustentam o trono de Deus. Esses anjos não anunciam mensagens. Eles limitam o acesso. Onde a glória de Deus está, eles permanecem de guarda. Alguns anjos servem, outros revelam. Os querubins guardam. Segundo lugar, os serafins, os anjos da santidade. Agora o ranking chega a um nível ainda mais alto. A Bíblia apresenta seres que não são enviados à terra, não anunciam mensagens aos homens e não aparecem em cenas comuns. Eles permanecem diante do trono de Deus. A Escritura os chama de serafins. O profeta Isaías os descreve com 6 asas, 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Dia e noite, eles proclamam uma única coisa: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Um único serafim toca os lábios de Isaías com uma brasa viva e purifica o seu pecado. Eles não guerreiam, eles não anunciam, eles mantêm a santidade do trono. A presença deles não causa curiosidade, causa temor. Quanto mais perto do trono, maior o nível de autoridade espiritual. Primeiro lugar, Miguel, o arcanjo. No topo do ranking bíblico dos anjos, a Escritura apresenta um nome acima de todos os outros: Miguel. Miguel não aparece trazendo anúncios. Ele aparece quando há conflito espiritual. A Bíblia o chama de arcanjo, o único a receber esse título de forma direta. Em Daniel, ele é descrito como príncipe e defensor do povo de Deus. Em Judas, ele enfrenta Satanás em disputa espiritual,
mas ainda assim age sob a autoridade do Senhor. E em Apocalipse, Miguel lidera os exércitos celestiais em guerra direta contra o dragão. Ele não apenas obedece, ele comanda. Ele não apenas resiste, ele enfrenta. Entre todos os anjos citados na Bíblia, Miguel é aquele que exerce o maior nível de autoridade, comando e poder militar. Se existe hierarquia no céu, Miguel ocupa o posto mais alto entre os anjos. Depois de entender a hierarquia dos anjos, segundo a Bíblia, uma pergunta surge naturalmente. Afinal, Lúcifer era que tipo de anjo? Antes de tudo, é importante deixar algo muito claro. A Bíblia não apresenta um currículo angelical de Lúcifer. A Bíblia não diz diretamente: Lúcifer era um arcanjo, nem Lúcifer era um serafim. O texto mais usado para esse assunto está em Ezequiel capítulo 28, escrito de forma simbólica. Ezequiel 28, 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. A Bíblia usa a imagem de um querubim para descrever essa figura antes da queda. Um ponto importante. A Bíblia não diz literalmente Lúcifer era um querubim. O que ela faz é usar uma comparação simbólica, que muitos estudiosos entendem como uma referência a um ser espiritual de altíssima posição, ligado à proteção da glória. Por isso, quando há uma comparação com classes angelicais, a descrição se aproxima mais de um querubim do que de um arcanjo ou mensageiro. Essa interpretação não é apresentada como dogma, mas como leitura teológica cuidadosa do texto.